Iniciando agora então o nosso módulo 3, onde nós veremos os comandos de arquitetura, comandos que servem para construir o nosso edifício. Para dar início a esse módulo, a gente vai começar com o modelo de arquitetura. Então, abra aqui o arquivo modelo de arquitetura, e nesse modelo de arquitetura, numa planta de piso, nós vamos então iniciar os nossos comandos de arquitetura. São esses principais comandos que estão aqui na aba arquitetura. O primeiro deles, comando parede. Ao clicar no comando parede, ele vai mudar a aba para modificar, e dentro de modificar nós já conhecemos comandos de modificação e também já conhecemos os comandos de desenho. Portanto, a partir daqui, nós temos que ter quais observações? Primeiramente, a barra de opções, que tem logo aqui embaixo, com aquelas opções mais usuais do comando, e depois a janela de propriedades, onde vai trazer uma série de propriedades específicas deste tipo de parede que está selecionado. Tá? Então, na primeira opção aqui, ó, eu consigo selecionar qual tipo de parede eu vou utilizar. Então, repara que este modelo já me traz algumas opções. Eu vou selecionar a opção genérico 140 mm e a partir dela vou começar a criar a minha parede. Tá? Então, para criar uma parede é muito simples. Você já tem aqui as opções de desenho, basta escolher qual tipo de desenho quer fazer e então criar o desenho na tela. Então, fiz aqui uma parede linear, né, com 6 metros de comprimento. Se eu quisesse fazer uma curva, né, faria então a partir daquela ferramenta de curva, que eu posso buscar aqui uma tangência, poderia fazer também um retângulo, né? Então são aqueles comandos de desenho que a gente já aprendeu e que automaticamente geram uma parede. Eu vou mudar aqui para o 3D e repara que todos eles já está criado em 3D, né, com uma altura específica. Ah, professor, mas eu não especifiquei altura nenhuma. E aí, que altura que é essa? Da onde é que ele está buscando essa informação? Vamos voltar lá para a planta e rever então essa situação. Eu vou apagar tudo e começar de novo. Então, apaguei, comando parede, e aí eu vou olhar aqui para a barra de opções, onde eu tenho uma colocação de altura, né? Então linear a partir da altura, não conectado. Este não conectado significa que eu é que vou dizer qual que é a altura da parede, portanto 8 metros de altura. Ou então eu posso conectar o topo dessa parede a algum nível criado. Eu já estou trabalhando no nível 1, portanto poderia conectar ao nível 2. Ao fazer isso, uma parede, né, ele já vai ter uma altura um pouco menor. Eu vou abrir aqui, ó, minha elevação sul, e repara que a minha parede está conectada ao nível 2. Tá? Vou fechar novamente, foi só para mostrar mesmo. Mais opções aqui de altura. Então eu posso, além de especificar qual nível que eu quero ligá-la, eu ainda posso olhar aqui nas propriedades, que me traz mais opções do que tem a barra de opções. Eu posso ainda fazer um deslocamento superior. Então esse deslocamento significa o quanto eu quero deslocar aqui, ó, em relação ao nível 2. Tá? Eu vou colocar, por exemplo, 1500. Então, ou seja, eu vou fazer uma parede que seja, vou fazer ela aqui um pouquinho transpassada, ó, que seja 1,5 metro mais alta do que esta. Né? Vou abrir a mesma fachada sul e repara que a parede de trás ela está 1,5 metro mais alta em relação ao nível 2, e essa está ligada ao nível 2. As duas estão restritas ao nível 2, mas só que esta aqui tem um deslocamento de altura. Então, quando eu mudo a propriedade de altura do nível 2, passar, por exemplo, a 3 metros de altura, as duas paredes já são ajustadas. Essa passa a ficar com 3 metros, e essa que tinha anteriormente 5,5 metros de altura, passa a ter agora 4,5 metros de altura, que são os 3 metros do nível 2 mais 1,5 metro. Vou voltar aqui para a planta e vamos falar de outras propriedades. Então, clico novamente na parede e eu tenho agora aqui, ó, linha de localização. É como é que eu vou desenhar essa parede. Neste momento eu tenho a linha central da parede. Então nota que todas as paredes que eu desenho, elas são desenhadas a partir de uma linha tracejada que significa o centro dessa parede. Tá?
Então eu estou desenhando pelo centro da parede. Vou apertar Escape e vou trocar a opção para face de acabamento externa. Então, novamente, eu tenho o desenho de uma parede, mas agora a localização dela é através da face de acabamento, né? Neste caso, a externa. Então eu posso fazer um desenho assim, ou então, olhando aqui a minha linha de comando, ó, eu tenho espaço inverte orientação. Então se eu apertar o espaço aqui, ele inverte a orientação dessa parede, tá? Então repara que eu estou criando a partir da face de acabamento aqui, mas a minha parede está ficando todinha para o lado de fora. Se eu criar assim, ele vai fechar aqui, vai fazer a união das duas paredes, tá? O que difere é apenas que a minha face de acabamento externa ficou virada para o lado direito. Se eu aperto esse botãozinho, ele inverte e a minha face de acabamento externa agora está virada para o lado esquerdo, ok? Se eu ligar a opção cadeia, ele vai agora fazer as paredes em sequência. Olha, do último ponto que eu cliquei, ele vai continuar como se fosse o primeiro ponto da parede seguinte. Se eu desligo a opção cadeia, ao clicar num ponto final da parede, ele encerra o comando e aí eu tenho que iniciar tudo novamente. Deslocamento. Deslocamento serve exatamente como aquele comando de deslocamento aqui, ó, do modificar. Ele serve para fazer um offset dessa parede. Então, se eu coloco um valor qualquer, quando eu crio a minha parede, ele está criando aqui embaixo, olha lá a minha parede lá em cima agora, ó, ele está criando uma parede com um deslocamento de 1,5 m em relação à minha área de desenho, tá? Então eu poderia continuar aqui, ó, e ele vai fazendo essas duas paredes aqui com esse deslocamento de 1,5 m. 1,5 m em relação à linha de desenho. Então o que acontece? Esta parede aqui, ela foi criada a partir desta linha. Então é esta linha que tem 1,5 m de distância em relação a esta. Descontando a espessura da parede, que são 14 centímetros, me sobrou 1,36 m. Tá? Então se eu inverto aqui a posição da parede, está lá agora 1,5 m, exatamente como deveria ser, né? E foi essa que é a minha linha de colocação da parede. Ok? Aqueles comandos de modificação são todos aplicáveis aqui também. Então se eu pegar lá na aba modificar e aplicar aqui, ó, um aparar e estender entre essas duas paredes, ele une as duas paredes. Se eu aplicar entre esta e esta, também une as duas paredes, né? Se eu usar aqui o comando aparar barra estender de um único elemento, clicar nessa orientação e depois nessa outra parede, ele vai estender a parede até este ponto. Isso tudo em 3D, tá bom? Então olha só aqui, ó. Tá tudo criado em 3 dimensões.